Bom, eu sou o Diego Félix, formado pelo Mackenzie há pouco mais de um ano. Tenho 23 anos e trabalho no Diário de Comércio e Indústria, popularmente conhecido como DCI. Com política aqui também já tem um pouco mais de um ano. Diego, a gente está falando então sobre política e economia do país. Na sua opinião, como vai a crise e o que você acredita que gerou toda essa crise política do país? Basicamente é isso. Teve um processo de expansão da economia, de crescimento muito acelerado durante o governo Lula e uma primeira parte do mandato Dilma, que esse processo se encerrou. Eles não disseram como é que ia ser esse ajuste que eles estão tentando até agora, e a crise econômica começou de uma forma muito ligeira e a crise política já começou lá em cima, de uma forma muito explosiva. A crise política agravou a crise econômica. E como ela não conseguiu fazer uma proposta de ajuste, que era o que o Aécio pretendia, graças a um Congresso que não quer colaborar com ela, agravou a crise econômica. Mas você já acha que era previsto isso já no governo Lula? Ou aos poucos eles foram percebendo que essa expansão, essa quantidade de auxílio que foi dado, Bolsa Família, Bolsa Estudo, eles já previam que isso ia gerar uma crise ou eles realmente acreditavam no propósito? Você acha que... Não tem como você prever uma crise. Teoricamente dá, mas nesse caso eu acho que não. Não prever de fato, eles não tentaram remediar também. Exatamente. Eles não pensaram Aí tá. a longo prazo. Quando o governo Lula se encerrou, eles ainda tiveram mais 1 ou 2 anos de tranquilidade, com a popularidade da Dilma lá em cima, e eles tiveram a chance de fazer um ajuste menos, por mais nocivo que fosse, assim, bem tranquilo, mas não fizeram exatamente para manter essa, como é que a gente pode dizer, essa faixa de governo diz, fizemos isso e isso, vamos continuar com isso e isso. As bandeiras de governo. Tem um problema muito forte que as manifestações de 2013 trouxeram, que é exatamente esse medo de dizer exatamente o que eles querem fazer, a população não gostar e ficar revoltada, enfim. E 2013 casou lá pra frente com as eleições, então eles tiveram sim a chance de arrumar as coisas, de falar exatamente o que ia acontecer, mas não fizeram por uma questão eleitoral. Você acha esse lado da oposição que luta contra o impeachment, que agora joga toda a culpa em cima, a crise econômica em cima da crise política, você acha que teria algo positivo nisso? Supondo que o Aécio tivesse sido eleito, você acha que teria um outro lado da história? E referente à economia do país, o que você acha que essa crise gera na economia e para os brasileiros, para os trabalhadores, para os empresários? Como a visibilidade do país fica assim? Se o governo conseguisse controlar essas remessas de dinheiro que saem do país ou que ficam rodando por aí, a gente ia ter um caixa muito grande. Tem alguns números. A gente tem mais ou menos 100 bilhões que ficam rodando por aí com dinheiro que poderia ser uma questão de governo, tipo frete para empresas de logística, enfim. Esses pouquinhos de dinheiro que vão saindo por aqui são 100 bilhões que daria para ser usado na nossa economia. Problema de renúncia fiscal que dá mais ou menos 84 bilhões. O que a gente fala que é renúncia fiscal? Ano passado eles tinham dito que o preço da energia não ia subir e eles mantiveram uma política econômica de beneficiar produtos de faixa branca, que é basicamente eletrodomésticos, e o setor automobilístico foi muito beneficiado com isso. Se eles não tivessem feito isso no ano passado, o Brasil teria recebido mais de 84 bilhões. E 84 bilhões você supera o possível déficit que eles estão esperando para o orçamento do ano que vem, que é de mais ou menos uns 50 bilhões. Se eles conseguissem controlar esse tipo de situação, eu acho que daria para respirar um pouco mais. E também tem um problema muito forte que o Lévy, ele por não ter o Congresso junto dele, inicialmente esperava-se que ele teria muita credibilidade, porque ele é um cara do mercado, enfim, os bancos estão teoricamente do lado dele. Na hora que foi ver como é que era o trato político dele com o Congresso, percebeu que ele era uma pessoa muito inábil para conseguir dialogar. E a partir disso, ele não conseguiu fazer
o ajuste que ele estava propondo. Essa recessão toda que está sendo gerada não vai servir para nada, entende? Então, eu acho que eles deviam ter uma proposta de economia que não fosse tão recessiva quanto, assim, de uma forma tão brutal como ela está acontecendo, e que eles conseguissem fazer com que o mercado começasse a crescer um pouquinho, dando subsídio aqui, outro ali, esperando que isso fosse dar algum retorno lá na frente, o que não está acontecendo. Eles estão cortando gastos, enxugando de todo lado e esperando para ver o que vai acontecer. E com o Congresso não ajudando, a crise política só se agravando, vai piorando, o ano vai passando, eles não conseguem fazer nada, não conseguem aprovar nada, e o país vai indo junto, né? Tanto que a moeda, a desvalorização da moeda, da crise econômica em geral, que gera um mal olhado, né? As pessoas não têm vontade de investir mais no país. O dinheiro, ao invés de entrar ou de girar, continua saindo. Hoje mesmo eu vi no Estadão que os bancos estão, teoricamente, bem, pagando a dívida externa, mas as empresas não. As empresas continuam pegando empréstimo, continuam precisando do dinheiro externo. Então, você acredita que para a economia, a política, ela foi muito favorável para uma classe inferior, que era a proposta da Dilma. E essa classe mais elitista, esses empresários, essas pessoas que estão precisando de dinheiro lá de fora, eles votam muito, eles batem muito nessa tecla de tirar a Dilma por causa disso, ou tem outros fatores? Né? Eu acho que eles batem mais para... não sei, eu acho que tem muito de responsabilidade nisso. E os bancos não se colocam de uma forma totalmente contrária ao governo Dilma. O Bradesco, por exemplo, que é um banco que teoricamente foi muito beneficiado nesses anos todos, eles falam que a proposta de modelo, não a proposta de modelo econômico, mas a proposta de política pública do governo Dilma e Lula foi muito boa, foi muito positiva para o Brasil. E obviamente crédito para os bancos também, eles ganharam muito com isso. E ainda assim, na crise, eles ganham muito. Mas então, eu acho que eles tentam marcar posição para tipo, falar assim, não necessariamente marcar posição, mas eles influenciam aqueles que podem marcar posição de fato, para falar assim, faz uma rusguinha aí, vamos ver o que vai acontecer, esse ajuste fiscal pode ser bom pra gente, as empresas obviamente que não vão gostar disso, mas pra gente que concentra todo o capital do país vai ser excelente. Agora que você tocou nessa questão bancária, os bancos liberaram muito crédito, claro, com aval da presidenta. Mas você acha que esse crédito vai ter retorno ou vai gerar também uma falta desse valor que foi liberado para os bancos, ou não vai afetar em nada? É isso que a gente estava falando agora. Só nessa questão de setor automobilístico, energia tarifária, ou melhor, tarifa da energia, e essa questão dos eletrodomésticos que tiveram uma redução de preço, já teria um retorno desse dinheiro muito grande, entendeu? Que é 84 bilhões que a gente perdeu no ano passado e que daria para cobrir o rombo do ano que vem. Então, tem esse problema muito grande de que eles tentaram aliar um tipo de frouxidão fiscal, por assim dizer, imaginando que quanto mais as pessoas consumissem, mais dinheiro ia estar rodando na economia, que deu certo por algum tempo, mas que ele não retornou da forma como aconteceu. E também não estava esperando que a crise internacional, que era uma marolinha inicialmente, ia dar todo esse problema que deu depois. Voltando um pouco, você disse que os mecanismos que a política está usando, esse reajuste fiscal muito firme, muito forte, não seria um bom caminho. O que seria, assim, que você diria que seria ideal para o ano, segundo você, já está perdido, para que em 2016 a gente possa reestruturar tanto economicamente e até politicamente? Começar devagar no ajuste, mostrar o que eles queriam fazer e não perder essa política de incentivo, porque se o governo não incentiva, quem está lá fora também vai querer incentivar. Nessa questão do dólar, por exemplo, o dólar está lá em cima e tem uma explicação que eu particularmente acredito, que eles tentam forçar o consumo de produtos do Brasil, nacionais. A partir do momento que o dólar vai lá para cima, você consegue teoricamente aumentar os preços daquilo que é exportado e manter ou diminuir o preço do nacional.
Então eu acho que essa proposta não essa proposta, mas o dólar tá lá em cima, tem um pouco do governo querer que ele fique lá em cima, porque tem como você reduzir. Só que obviamente num cenário de recessão, isso não se dá de uma forma tão rápida ou tão tranquila. É necessário ter esse tanto de cargo comissionado, por exemplo, que gera um custo absurdo. E aí você pode falar assim que, mas se manda, sei lá, metade desse povo embora, vai aumentar o desemprego? Vai. Mas é o tipo do gasto que o governo não precisa ter. Eles terem cortado ministérios, ter juntado alguns ministérios em outros, reduzir um pouquinho do salário dos ministérios e da presidente, é um indicativo de que eles estão com vontade de mudar e que obviamente que precisa disso. Mas é que nem você falou, precisa dar um exemplo ainda maior, entendeu? Só que o problema de credibilidade afeta isso, independente se ela fizesse um corte absurdo na máquina pública. Referente então à oposição, todo esse barulho, essa pedida do impeachment é legítimo para você? Você acha que tem base isso, tem fundamento? Eu acho que tem um problema de que dizem que setores da esquerda principalmente e alguns que são mais progressistas e não concordam tanto com esse jogo falam que é uma tentativa de golpe. Eu não acho que é tanto uma tentativa de golpe, mas dá pra gente enquadrar dessa forma. Por quê? A partir do momento que a Dilma ganha, coisa de 2 semanas depois, e já em janeiro, quando ela tomou posse, o PSDB entrou com 3 ações no TSE, pedindo a cassação do mandato dela e automaticamente não convocando novas eleições, que teoricamente seria o mais democrático. O que a gente fala de caçar o mandato pelo TSE? Quando caça o mandato pelo TSE, ele caça a chapa, então cairia a Dilma e o Temer de uma vez. Teoricamente, o mais correto, ou o que a Constituição prevê, seria o presidente da Câmara assume, depois de 90 dias ele convoca novas eleições e aí você decide quem vai ser o novo presidente. Seria o mais democrático dessa forma. Mas o que eles pedem não é isso. Eles querem que a Dilma e o Temer caiam para que se elejam, no caso, a Aécio e a Luiz Nunes, que foi a chapa que perdeu. Por esse lado dá para você acreditar que seria uma tentativa de golpe. Mas a partir do momento que eles também falam que teve uma coisa de estelionato eleitoral, que ela vendeu um programa de uma forma e fazer o que ela disse que ela não ia fazer. Dá pra você encarar como estelionato eleitoral? Dá. E aí, obviamente, quem teria que reclamar isso é quem votou nela, não quem perdeu. Porque quem perdeu, no caso, votou no que ela está tentando fazer agora de uma forma aos trancos e barrancos. Eu não acho que o impeachment seja a saída. O que a oposição faz é irresponsável, sim, porque eles, querendo ou não, eles amplificam essa crise. É o que o senador Luiz Nunes disse logo no começo do ano. Que ela não ia cair, mas que eles iam ver ela sangrar até o fim. E que é isso que basicamente eles querem ver. Ela sangrando, o PT se desgastando cada vez mais, para quem sabe em 2018 eles conseguirem alguma coisa que já não conseguem desde 2002. Então eu acho que tem muito dessa responsabilidade da oposição na crise. Que ele, só afeta. Isso, só prejudica. Amplificou o problema, né? E que talvez eles tivessem sido um pouco mais responsáveis, tivessem feito a crítica que deveria ter sido feita, mas se empenhassem em ajudar, com certeza a gente não estaria nesse cenário que está agora.